O escritor sempre sabe aonde quer chegar. Ele escreve cada parágrafo com um propósito. Cada palavra e cada frase são colocadas ali com cuidado. Todas as tensões da trama serão resolvidas até a última página. Eu e você somos personagens da história que Deus escreveu. Um dia chegaremos ao final do livro. Sabemos algumas coisas que Ele revelou a nós. Mas como será exatamente, só vamos descobrir na plenitude quando chegarmos no fim. Tema novo, hoje o tema vai ser muito legal. Vamos falar sobre o inferno, olha que coisa maravilhosa. Tanta gente para dar esse tema, eu fiquei com ele, porque eu sei que não é fácil, tem que ter coragem. Nós estamos aqui para isso. Amém? Nós vamos falar esse mês sobre... não somente sobre o Apocalipse, porque Apocalipse é a revelação, né, dos últimos dias. Talvez não somente de escatologia também, mas sobre a importância de pensar sobre os últimos dias. A igreja, ela tem se desviado um pouco desse assunto, porque esse assunto não agrada muita gente, né? O pessoal acaba não ficando muito feliz de levar para os púlpitos uma pregação mais escatológica, vamos dizer assim. E pregar sobre o inferno, então, né, peço para você me ajudar. Qual foi a última vez que você escutou sobre o inferno numa pregação? Faz tempo? Faz tempo, né? Porque não é uma pregação que motiva, move o coração de multidões. Motiva eles a engrandecer o seu eu. Não é uma pregação que você vai sair daqui com o seu eu inchado, inflado, que você pode ter todas as coisas. Essa pregação é uma pregação onde nos faz criar um certo temor, mas a minha intenção aqui não é que você tema o inferno. A minha intenção aqui é que você lembre que ele existe e que ele é real. Amém? Amém? Vocês estão tão quietos, né? O louvor estava tão massa hoje. Abra sua palavra em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Aqui em Deuteronômio 32, Deus fala ao seu servo Moisés o porquê que ele criou o inferno. Por que foi criado o inferno? Mas aqui, especificamente, ele não fala, porque o inferno foi criado para quem? Para seres angelicais que caíram. Um dia, uma terça parte do céu caiu, porque o coração de Lúcifer se encheu de toda a vaidade, de todo orgulho, querendo ser maior do que Deus. Então Deus faz com que Lúcifer caia. E cria uma história, um contexto. E o final desse contexto é um lago de fogo e enxofre. Mas o ser humano, com a queda, faz com que Deus tenha que tomar uma decisão muito justa. Aqueles que não me querem, não são dignos de mim.
E aqui no Deuteronômio 32, 15, 16, 17, 18, 19, e depois o 22, pode ler até o 22, ele fala um pouco do porquê que o homem, então, se torna alvo da ira de Deus. Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha de sua salvação, provocaram seu zelo adorando deuses estrangeiros, despertaram sua fúria com ídolos detestáveis, ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. 18. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se do Deus que os fez nascer. 19. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Pula o de 20, 21, vai para o 22. Pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas. Incendeia os alicerces dos montes. Amém? Dá um salto lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse 20. Vai lá, dá uma tombada aí. 20 e 10. O julgamento de Satanás. A palavra de Deus diz assim: o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todos sempre. 14. Pula alguns versículos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Hoje a gente vai falar sobre o inferno. Próxima semana a gente vai falar sobre viver a eternidade aqui nessa terra. Depois nós vamos falar sobre o grande julgamento e depois nós vamos falar sobre a novo céu e nova terra. Mas nós temos que entender, é preciso entender, que não falar do inferno é uma ação do inimigo, de Satanás, contra a vida sua. Satanás não quer que você tenha o inferno como uma realidade. Se você vê várias mitologias, mitologia grega, mitologia babilônica, mitologia egípcia, se você vê essas mitologias um pouco mais antigas, você vai ver que existe um padrão nessa história. Que padrão é esse? O padrão que, devido ao desvio de conduta, Deus criou o inferno. No Antigo Testamento você encontra uma palavra chamada Sheol, que está escrita em hebraico. Em grego, no Novo Testamento, ela vai estar escrita como Hades. As duas palavras são exatamente a mesma. Esse Hades, ele fica no subterrâneo, segundo a palavra de Deus, nas profundezas. E dentro desse Hades, existe uma outra palavra que a Bíblia menciona, chamada Tártaro, que é onde ficam os angelicais caídos que foram aprisionados, que serão soltos apenas na grande tribulação. Existem demônios ainda que a terra não conhece, porque eles vão causar grande destruição. Eles serão soltados na grande tribulação. Mas o fato é que o Sheol ou Hades, né? Talvez você encontre na palavra também uma palavra escrita Gena, que na verdade é
Guiena, que fala de um local onde eles faziam adoração ao deus Moloque, que é onde Paulo até fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa Gena, que é hoje no hebraico novo, vamos dizer assim, não é necessariamente essa palavra condizente a inferno. Por que eu estou falando? Para você aprender um pouquinho sobre o que a palavra diz, para você não ficar tão perdido. Mas o Hades é um lugar de passagem, não é o último lugar. Um dia Deus vai julgar todas as nações, e antes de julgar todas as nações, Ele lança o diabo, Satanás, seus demônios, Ele lança a besta, Ele lança o anticristo para dentro do lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, essa é a última morte, e todos aqueles que não quiseram a Ele. Amém? Hoje o inferno é desacreditado, relativizado, como eu falei, e nós precisamos entender que essa palavra, inferno, por mais que o mundo tente te dizer que não existe, ela existe sim. Existe sim. O inferno existe sim. Mas Júnior, por que Deus cria o inferno? Melhor, por que Deus manda o homem para o inferno? Por que Deus decidiu lançar o homem para o lago de fogo e enxofre? Deus não é amor. E aqui eu quero falar um pouco para vocês, porque existe hoje uma relativização da graça, falando que por conta da graça de Deus, todo homem vai ser salvo. Só que tem atributos de Deus que Deus não ultrapassa, não nega e não os trai. Deus amor é amor, mas Deus também é justiça. Por isso que em 1 João diz que amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E Deus é um justo juiz. Por Deus ser um justo juiz, conforme Salmo 7:11 fala assim, que Deus é justo juiz, todos os dias Ele mostra a sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Ele é justo juiz, sim. Todos os dias Deus é um justo juiz. E Ele deu a mim e a você, Ele deu ao próprio Lúcifer uma escolha. Porque os anjos também têm livre-arbítrio. Ele deu a nós essa escolha, de querer pertencer a Ele ou não. O inferno não será um lugar de tristeza. Ele será um lugar de ira. As pessoas que vão para o inferno não vão para lá e ficar tristes porque escolheram tomar a decisão errada. Eles vão ficar irados. Porque todo amor que existe no coração humano é proveniente de Deus, e do Espírito de Deus, do fragmento do Espírito de Deus que habita o nosso coração. E no dia do grande julgamento, Deus vai tirar para si o Espírito dele que habita em nós, o sopro de vida. E a única coisa que vai sobrar são seres endemoniados, possessos, criaturas iguais a demônios. São esses os seres que escolheram não querer Deus. Mas o inferno não foi criado para os filhos de Deus. Nunca foi criado. Como eu falei, foi criado para anjos caídos. Nunca foi para filhos. Nunca foi para filhos. Para você ir para o céu, você precisa de um pré-requisito, que é a fé. A fé no Senhor Jesus. Mas tem muitas pessoas que vão chegar no inferno, olhar para Satanás e falar assim:
Como você existe? Eu nunca acreditei em você. Satanás vai olhar para você e vai dizer assim: então, fé não foi o meu pré-requisito. Você vai vir para cá com fé ou sem fé. Porque o inferno, ele foi feito para todos aqueles que não querem Jesus. Para todos aqueles que acharam que tinha uma terceira opção. O inferno foi feito para todos aqueles que acharam que o inferno não existia. O inferno foi feito para todos aqueles que acharam que tinha um outro lugar, mas não quiseram viver uma vida segundo o que a Bíblia manda viver. Pesado esse assunto, né? Vejo uma cara de aflição em vocês. Mas vocês precisam entender que você não está lá ainda. Então anime-se. Quem não vai entrar no céu? Apocalipse 21:8 fala assim: os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos são destinados ao lago de fogo, que arde como enxofre. Somente pessoas que realmente viveram uma vida imoral, uma vida sem Deus, que negaram a fé, que estão afastados de Jesus Cristo, afastados da cruz de Cristo. Todos aqueles que não quiseram viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus, todos aqueles que renunciaram a obedecer os mandamentos de Deus, todos aqueles que acharam que a Bíblia poderia ser relativizada, todos aqueles que acharam que a Bíblia não precisava ser cumprida na íntegra, todos aqueles que achavam que a caminhada com Jesus poderia ser do meu jeito, todos aqueles que acharam que desobedecer pai e mãe era uma sugestão, todos aqueles que achavam que viver uma vida pura ou imoral sexualmente era uma sugestão, aqueles que não entenderam que ídolos não são apenas estruturas de barro feito por mãos humanas, mas ídolos é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida e toma o lugar de Deus no seu coração. Pessoas que acham que a Bíblia brinca são pessoas que um dia vão chegar diante de Deus e vão ter que falar para Deus: mas eu achei que tudo era diferente. Porque a Bíblia ela é muito simples na sua leitura. A Bíblia ela é extremamente simples. Ela é simples de ler. Mas nós começamos a criar subterfúgios, negociações, discussões, querendo achar que não é bem assim que a Bíblia diz. Não é bem assim que deve-se viver a vida. Porque o meu orgulho é o meu orgulho, o meu direito é o meu direito. Eu gosto de quem eu quiser, eu odeio o que eu quiser, eu vivo a vida que eu quero, eu perdoo o que eu quero, eu trato as pessoas do jeito que eu bem entender. E esquecem que só entra no céu quem olhar para Jesus e estiver escondido em Jesus. Quem estiver tentando ser imagem e semelhança do Cristo. E por que é tão difícil falar sobre isso? Por que as pessoas relutam falar sobre fé? Porque é binária a decisão. Não existe uma terceira ou uma única. É sim ou é não. Eu prefiro que você seja encurralado hoje do que na frente de Deus um dia, descobrindo que o teu nome não está no livro da vida porque você decidiu viver a sua vida da sua maneira. Falar sobre o fim de todas as coisas nos faz entender que a única certeza nossa é que vai ter um fim. E a certeza disso é que todos os meus antepassados estão mortos, tirando a minha avózinha que está ali sobrevivendo, lutando contra a diabetes, pressão alta, dor no coração, está se segurando contra a osteoporose. Olha, a velhinha está lutando.
mas logo ela vai. E a nossa única forma é garantir que o prever seja pago, para não ter tanto prejuízo. Mas ela vai. Eu conheço muitos jovens que trabalharam comigo num dia, no outro dia eles foram tentar trabalhar, pararam no meio do caminho porque a morte estava ali encontrando eles. Não foram poucos. Jovens de 20 anos. Inclusive eu lembro de um até hoje, que a marca do capacete dele ficou no poste, e ele fazia o mesmo trajeto que eu para trabalhar, e todos os dias permanecia aquela marca. Jovens mais novos que muitos aqui. Você sabe o que vai acontecer com você hoje, depois desse culto? Você sabe qual vai ser a tua hora? Você sabe? Sabe? Você sabe quando o The End existir na sua vida? Quando é que vai ocorrer? Para que relutar em ser a imagem e semelhança do Cristo? O que te adianta ter todas as razões necessárias? O que adianta segurar e manter tanto orgulho? O que adianta segurar os teus pecados? O que adianta viver a vida da sua maneira se você não controla a sua vida? Você não controla. É mais fácil você dizer todos os dias para você que você nunca vai morrer. É mais fácil dizer para você mesmo que o inferno é relativo. É mais fácil você dizer que é tudo uma mitologia, que tudo é fantasioso. É muito mais prático você viver pensando assim, viver enganado, do que aceitar a verdade de que você não controla a sua vida. A única coisa que você consegue fazer é renunciar a si mesmo. A única coisa. Satanás, ele não vai estar lá no inferno com você preso, enfiando um espeto na sua barriga e vendo você sofrer. Você vai sofrer junto com ele, porque ali é um lugar de castigo para todos aqueles demônios. Demônios. Deus não te fez um demônio, mas se você não quiser ele, você vai ter que virar um. E o grande problema é que as pessoas temem o inferno, mas não temem a Deus. Porque nós precisamos entender que o nosso temor é com Deus e não com o inferno. Porque você está querendo ser imagem e semelhança de Jesus. E olha como Jesus é incrível. Olha como Deus é amoroso. Ele fala assim: se você errar, eu vou te perdoar. Se você falhar, eu vou te reposicionar. Se você cair, eu te levanto. Se você se sentir só, não se sinta só. Eu estarei contigo em toda a caminhada. Eu não vou te abandonar. Mas se esconda em mim. Porque cair, meu filho, é do homem, mas o levantar pertence a mim. Jesus não falou que seria um desafio seu. Ele propôs viver a sua vida junto com você, te ajudando em toda a caminhada. Mas negligenciar o fim, negligenciar o inferno é irresponsabilidade sua. E o inferno existe sim. Tem gente que acha que a sua vida é um inferno porque não ganhou o último Vans, série especial. Tem gente que acha que a sua vida é um inferno porque não pode comer aquela comida legal que queria. Tem gente que acha que a sua vida é inferno porque não tem a casa do jeito que queria. Tem gente que acha que a sua vida é um inferno. Cara, você não sabe o que é o inferno. Você não tem ideia o que é o inferno.
vida só é um inferno naqueles que não conhecem Jesus. Existem bilhões de pessoas nessa terra. Bilhões de pessoas. Bilhões. Quase 7 bilhões. A Índia e a China, as duas maiores nações. A China acho que 1 bilhão e 600 milhões. A Índia com 1 bilhão e 400 milhões. É, gente. Duas nações pouco pregadas no Evangelho. Aí quando você abre Mateus 25, aonde fala que aqueles que enterraram seus talentos vão para um fogo no inferno. Você termina Mateus 25 falando que aqueles que não ajudaram órfão, viúvo, estrangeiro, aqueles que não visitaram os cativos em prisão, aqueles que não foram cuidar do próximo, serão jogados no fogo do enxofre. Aí você acha que não é bem assim, cara. Tá ali, é só ler. É só ler. Não é o Junão que está te inventando coisas para você ficar impressionado. Mas aqueles que recusam ouvir a verdade de Deus, aqueles que recusam ouvir a verdade da palavra de Deus, aqueles que acham mais interessante viver a sua vida livremente, aqueles que acham muito mais interessante viver a sua vida da sua forma, da sua maneira, o inferno existe. E você não está contabilizando isso. Esses tempos teve uma pessoa que falhou feio. Fui conversar com ela. Na cabeça dessa pessoa, ela tinha cometido um erro. E eu comecei a listar todos os pecados que ela fez ao cometer aquele erro, aquele pecado. Todos os pecados que vieram de carona. Deu mais de 15 pecados. Eu falei assim: tu pensou em tudo isso aqui? Ninguém pensou. Você comete um pecado, escreve tudo que estava envolvido nesse pecado. Cometer um erro, gente, tropeçar, falar o que não devia, pegar o que não devia, olhar para onde não devia, mas viver tropeçando. E tem gente que fala: sou eu na vida. Sou eu na vida. Jesus não te fez para isso. O Espírito Santo, o Consolador, não foi derramado para a terra para você viver essa vida. E não fique bravo comigo. Não fique magoado comigo. Eu estou sendo o agente que Deus escolheu hoje para lembrar você que o inferno existe. Eu garanto que os seus pais, eu garanto que as pessoas que estão perto de você, os seus amigos, eu garanto que muitas pessoas que estão próximas de você querem o seu bem. Mas o orgulho próprio levou Satanás para o inferno. E o orgulho próprio vai levar muita gente com ele. O orgulho vai levar muita gente junto com Satanás. Não retenha aquilo que você não controla. Não segure aquilo que você não controla. Não tente garantir que você vai conseguir ser uma pessoa melhor ano que vem. Não insista em dizer que quando você casar vai melhorar tudo. Não insista em dizer que quando você sair da casa dos seus pais vai melhorar. Não insista, cara. Porque se acontecer alguma coisa amanhã, meu Deus. Tem 2 livros, eu gosto muito de John Bevere. É um autor que eu gosto de ler de verdade. Eu gasto muito tempo lendo ele. Tem 2 livros, um é Resgatado e o outro livro é Movidos pela Eternidade. Os 2 livros
falam, tem temas escatológicos. Gente, eu tremia quando eu cheguei na parte que as pessoas vão para o inferno. Eu tremia, porque aquele cara falou de um jeito que me criou um pânico. De tamanho terror que vai ser aquele dia. Todos os argumentos não serão suficientes para livrar você do inferno. Todos os argumentos não serão suficientes se o seu nome não estiver no livro da vida. Você vai se descabelar, mas se não estiver ali, não tem. Acabou. A decisão é agora, não é amanhã. Porque quando você estiver diante de Jesus, cara que morreu por você, por te amar, ele pagou um preço. E você se negou, porque a sua vontade foi muito maior do que a necessidade de estar escondido em Jesus. A sua vida foi mais importante do que a de Jesus. Porque viver a vida do seu jeito, tratar as pessoas do seu jeito, fazer as coisas do seu jeito, era muito mais importante do que fazer o que Jesus queria que você fizesse. E o amor se torna justiça. Ele vai falar: apartai de mim que eu não te conheço. Se afaste de mim que eu não te conheço. Se afaste de mim que eu não te conheço. Se afaste de mim que eu não te conheço. Jesus, mas eu ia sábado. Eu ia lá. Eu fui lá. Viu o Junão falando? Não. Como não lembra? Não lembro. Nunca tive comunhão com você. Tem pessoas que eu até vejo, mas eu conheço poucas pessoas. Deus, ele vai te confrontar. Eu não estou falando de obras que você fez, que foi só para o teu ego. No livro Movidos pela Eternidade, eu lembro porque ele vou explicar um pouco desse livro para você. Ele faz uma alegoria, onde ele cria um reino. E as pessoas vivem nesse reino. E depois de um determinado tempo, as pessoas vão para o encontro do rei. Chegam lá, num grande saguão, onde eles esperam o julgamento. E lá nesse julgamento tem professores de teologia, onde viraram apenas jardineiros. Tem pessoas que não faziam nada, apenas oraram e viraram governantes. É incrível esse livro. Mas quando chega na parte das pessoas que Jesus não conhece, se você morresse hoje, como estaria a sua vida? Se você partisse hoje, você pode tentar mentir para mim, você pode mentir para os outros, você pode fazer o que você quiser. O Espírito Santo, ele conhece teu coração. Não tem para onde você fugir. O Espírito Santo conhece você. Você pode criar todas as desculpas. Ele sabe exatamente quem é você. O Espírito Santo conhece você. Hoje. Porque ele está no teu coração, gritando.
Quando eu tinha que acessar alguns lugares dentro de uma metalurgia, eu tinha que entrar até com alguns equipamentos para medir o teor de enxofre, porque criava náusea, dor de cabeça, tão tóxico que era. São coisas que você vai viver se você não quiser Jesus. Eu não vou falar do céu, tem outro que vai falar. Coube a minha a digna função de falar sobre o inferno. Baita um tema legal. Cria esse climão aqui, né? Mas agora eu quero te dar uma notícia. Eu não quero que você lute para não ir para o inferno. Eu não quero que você viva essa vida. É muito miserável. Eu não quero que você viva essa vida. Eu quero que você lute para ir para o céu sendo a imagem de Jesus Cristo. Eu quero que você tenha experiências incríveis com Jesus. Eu quero que você conheça Jesus aqui na terra. Eu quero que você aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero ouvir você sonhando coisas que o Espírito Santo vai dar para você. Deus fala coisas para mim que se eu falasse para vocês, vocês iam me chamar de retardado, mas eu aprendi com Moisés que às vezes a gente tem que ficar quieto. Eu quero que você aprenda a ter esse nível de intimidade com o Espírito Santo para que você possa se alegrar nele. Porque o meu objetivo não é ir para o inferno. E eu não estou preocupado com isso. O que eu choro, o que eu fico triste é porque eu fico com dificuldade de ser parecido com Jesus. E a minha única briga é mirar nele e tentar fazer o que ele tentaria fazer. Se alguém me molestou, eu tenho que perdoar. Se alguém me bateu, eu tenho que perdoar. E eu tenho que amar como se fosse a última vez que eu poderia dar um abraço nessa pessoa. E não importa aquilo que me fez, eu tenho que fazer isso. Não importa o que fizeram com você, cara, Jesus agiria de uma forma totalmente diferente. Porque se ele estivesse no teu lugar, tudo aquilo que você viveu, ele ia tentar fazer com que as pessoas que um dia te machucaram enxergassem Jesus através de você. É só isso que ele quer. Tem muitos filhos que não conseguem olhar para os pais porque eles não estão sendo Jesus na vida dos pais. Existem muitos casamentos sendo destruídos porque nem o homem nem a mulher são Jesus um para o outro. O teu problema não é o inferno, o teu problema é o quanto você está sendo diferente de Jesus. Procure viver uma vida igual a Jesus. Se esconda nele. Ele vai te ajudar a viver uma vida diferente. Quem anda escondido em Jesus não se preocupa com o pecado. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém? Vocês vão se posicionar diante de Jesus? Amém? Um dia eu vou chegar num saguão branco. E eu vou falar isso porque é a última vez que eu vou pregar esse mês. E eu hoje estou pastor dessa galera. Eu tenho uma filha de 23 anos. Eu vou ser avô quarta-feira. Ela nem sabe disso, né, Dé? Eu vou ser avô essa semana. Eu tenho uma filha de 23 anos, eu tenho uma filha de 18 anos. Uma filha de 4 anos. E é incrível você ser pai, porque você... Eu sempre falo que no casamento, quando você é filho, Quando você é filho, você descobre quem você é. Quando você casa... Quando você é filho, você descobre o que é autoridade. Quando você casa, você descobre quem você verdadeiramente é.
Mas quando você se torna pai, você descobre quem Deus é para você. Porque cada vez que você disciplina um filho, você não deixa de amar nem um pouquinho teu filho. Você fica triste porque ele fez errado de novo, mas você continua amando igual. O filho fica bravo com você, mas você não fica bravo com o filho. E cada vez que eu tenho esse confrontamento com Deus, eu lembro que Ele me ama da mesma forma que Ele me viu pela primeira vez. Deus, Ele nunca deixou de te amar. Mesmo que você faça coisa terrível, você continua sendo filho. Filho. Mas um dia, Deus me colocou aqui como pastor. E eu olho para todos vocês como filho. É incrível isso. Mas eu sou pai e eu sei discernir o coração. Certo? Eu vejo um monte de vocês fazendo um monte de erro, mas eu continuo amando vocês da mesma forma, porque eu só quero que vocês cresçam em conhecimento de Deus. E por isso que eu falo, quando você pisa na bola, vem falar comigo, porque eu quero te ajudar nessa coisa. Sabe? Mas um dia eu quero chegar num trono branco, num lugar, no saguão branco. Eu acredito nesse saguão branco, antes do julgamento, a gente vai trocar outras ideias. Eu vou procurar uma galera que um dia Deus me deu para cuidar. Eu quero ver todo mundo lá. Entendeu? Quero bater no teu ombro e falar: e aí, tá pronto para agora? Fizemos tudo certo, não fizemos, cara. Estamos aqui, agora é só nós, vamos entrar e vamos chegar no céu junto, cara. Vai ser mais ou menos o que a gente fez aqui. Sem temor, só com alegria, falando assim: cara, a gente chegou no lugar certo, porque a gente se preparou para isso. Mas talvez eu vou encontrar lá no canto alguém muito triste, porque sabe que não andou como deveria ter andado. Saiba que Jesus não olha quanto tempo você é cristão. Eu lembro de uma irmã que cantava no coral da Igreja Batista. Aquela irmã, ela tinha uns 197 anos, ela cantava acho que uns 80 no coral. Sabe, aquela mulher que tu não sabe há quanto tempo ela é velha, porque desde que tu nasceu, tu já vê ela velha. Tem gente assim, não tem? Tem gente assim. E um dia ela chegou muito feliz, ela falou: eu conheci Jesus de verdade. Eu falei: antes tarde do que nunca. Aí tá bem, né? Porque já tá ali, né? Tá ali já, né? Mas eu também conheci uma irmã que eu chorei muito de alegria. A irmã Cecília. Outra irmã de 320 anos. Mas ela era uma velhinha muito legal. Eu lembro que ela fazia uma maquiagem assim, fazia 2 bolinhas rosa. Eu acho que ela fazia um biquinho e passava um batonzinho assim vermelho. E ela ia toda meiga para a igreja. Ela era a primeira a chegar, ela chegava às 5 horas da tarde. Ela preparava toda a igreja, ela botava água para o pastor. A irmã Cecília. Ela era meiga, mas era muito chata, mas era meiga. E eu achava muito bonito o serviço dela, sabe? E o amor dela por Jesus. Ai, meu filho, hoje eu vi Jesus. E ela falava das experiências dela. Eu lembro que um dia ela preparou a ceia. E ela morava na Getúlio Vargas. E terminou o culto, ela pegou a bolsinha dela e foi, saiu da igreja. E eu lembro até hoje que ela falou assim: o culto hoje foi incrível. E quando ela atravessou a rua São Paulo, ela foi atropelada. Aquela mulher
mulher não vai para o inferno. Mas nem aqui nem na China. Porque ela escolheu a melhor parte. Ela decidiu amar Jesus. As pessoas viam Jesus nela. Mas ninguém imaginava que ela ia morrer naquele dia. Eu lembro de uma história do pastor Sebastião, que ele foi fazer um velório. E quando foi enterrar a pessoa, ele falou assim: hoje pode ser o seu último dia. Talvez hoje Deus vai te chamar. Ali no cemitério da Papa, João 23, quando ele passou na frente da Piratuba, entre Iririú e Piratuba, um carro atravessou na frente dele. Diz que ele olhou e falou assim: eu estava brincando lá, né? Ele descobriu que poderia ter sido ele. Porque nós não sabemos quando a gente vai se encontrar com Jesus. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Olhe para o seu coração nessa noite. Olhe para o seu coração, analise o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração essa noite. Falando para você. Como está o seu coração essa noite? O Senhor falaria: entre, seja bem-vindo, servo meu. Estava esperando por você. Ou Ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Está a sua vida hoje? A palavra de Deus diz que Ele conhece o nosso coração. O inferno é um caminho sem volta, um sofrimento eterno, e as pessoas não têm dimensão do significado da palavra eternidade. Mas eu sei que viver uma eternidade longe de Deus é tudo que ninguém quer. Como está o seu coração? Existem pessoas que você precisa perdoar e quebrar o seu orgulho de uma vez por todas e dar um abraço. Existem pessoas que te molestaram e você até hoje não consegue nem parar para pensar sobre isso. Talvez você cometeu um pecado muito grave, você cometeu um aborto, você cometeu uma atrocidade que você se acha impura, você não consegue se perdoar. Talvez tem coisas dentro de você ainda que você não consegue largar. Pecados que você alimenta como alguém alimenta uma cobra dentro da sua própria casa, achando que ela se esticando perto de você é apenas ela querendo se divertir com você, mas ela só está se medindo para ver se ela já pode te engolir.